Estamos começando mais um Podcast Max, o podcast da Inset Max, que hoje vai falar sobre manejo integrado de baratas, como é feito. Para discutir a respeito desse tema, estou recebendo o Thiago Machado, que é o nosso coordenador técnico. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Letícia? Tudo bem, pessoal? Tudo certo, Thiago. Bom, a gente sabe que as baratas são seres sinantrópicos, são transmissoras aí de muitas doenças, enfim, mas a gente sabe também que existem formas eficazes, desde que feitas da maneira correta, de combatê-las, controlá-las, né? Combater, infelizmente, a gente sabe que não é possível, né, Thiago? Então, eu queria que você começasse esse tema, esse podcast, dando uma introduzida nesse tema de manejo integrado. O que é? Letícia, você comentou aí algo extremamente importante que é relacionado à sinantropia. As baratas, que são consideradas pragas urbanas, elas também são chamadas de sinantrópicas, que nada mais são do que aqueles organismos que estão habituados a conviver com o ser humano nas cidades, com os hábitos humanos, e que podem se tornar pragas. E por que se tornariam pragas? Porque geralmente são seres introduzidos, são seres exóticos, e que perdem o seu controle de população, crescimento populacional. Ou porque não tem predadores eficazes, ou porque não existem outras espécies que podem competir com elas no mesmo ambiente em que vivem. Aí acabam se proliferando, se multiplicando de forma desordenada, de forma a se perder o controle. Aí acabam se tornando pragas. Além disso, as baratas elas podem causar prejuízos financeiros, econômicos, estruturais e sanitários. Então elas podem transmitir uma série de doenças. No entanto que tem um dado que é bem importante, que 33% das pessoas apresentam algum tipo de alergia a baratas. Muitas vezes confundido até mesmo com rinite. Então começa a coçar o nariz, a espirrar, e muitas vezes não está associado à rinite, mas sim a presença de baratas no local. Então, a gente já começa a ver a importância de se controlar baratas. Fora o fato de ter aquele asco, né? Tem gente que tem a famosa catsaridafobia, que é o medo extremo de barata, enfim. Para combater esse ser, realmente devemos envolver esse manejo integrado de pragas, o controle integrado de pragas, o gerenciamento integrado de pragas. Enfim, é importante destacar que as baratas no ambiente natural são organismos decompositores importantes para a natureza. Evidentemente que quando se perde o controle, elas acabam se tornando pragas. Tanto que elas estão no planeta Terra há mais ou menos 350 milhões de anos, então é muito tempo. Elas são mais antigas que os dinossauros, inclusive. Tanto que teve a era das baratas. Então elas se adaptaram muito bem de lá para cá, evidentemente que não é a mesma espécie, não são as mesmas espécies, mas a gente tem ancestrais fósseis justamente que datam dessa época, né? E nem o mesmo tamanho, né, Thiago? Nem o mesmo tamanho, evidentemente. Que bom. Mas isso demonstra, Letícia, claramente que, como elas estão há muito tempo na Terra, a capacidade de adaptação delas é extrema. Para começar, a gente pode falar, por exemplo, da sua morfologia. A barata, ela é achatada dorso-ventralmente, ou seja, ela tem um corpo bem fino, bem delgado. Tanto que se algumas pessoas... Até prensada, vamos dizer, né? Exatamente, ela é prensada. Tanto que tem algumas pessoas, dependendo do calçado que a pessoa está utilizando, quando pisa numa barata, se existir um vão, a barata ela se agacha, quando você tira o pé, tá a barata lá inteirona, como se você achasse que ela estava esmagada, quando não, ela na verdade não estava, ela só se abaixou justamente por uma questão morfológica. E isso facilita até mesmo a vivência das baratas, né, a adaptação das baratas aos meios urbanos. Mesmo porque muitas baratas têm um comportamento de gostar muito do contato. As baratas elas precisam do contato ventral e precisam de um contato dorsal. Isso é biológico de muitas espécies. Por isso que elas gostam de se alojar em frestas e fendas, principalmente a Blatella germânica. Então, esse manejo é extremamente importante para quando a gente fala de baratas, mesmo porque quando a gente fala do manejo, do gerenciamento integrado de pragas, a gente tem que envolver o ambiente, como que é o ambiente, quais são as características do ambiente, sujidade, quais são os acessos, como é que a barata chegou até ali, quais são os passos das limpezas, se é que há limpeza naquele local, da organização do ambiente, conhecer o cliente, como que é o dia a dia do cliente,
Tá? Por que a barata ela se estabeleceu ali naquele ponto? E daí a gente parte então para um controle mecânico, né, dificultando uma parte preventiva, né, dificultando o acesso da praga à água, abrigo e alimento. E depois a gente parte para o controle químico, que aí a gente também tem que conhecer muito bem o ambiente para saber qual formulação utilizar lá, qual produto correto vai ser utilizado lá, qual é a frequência das aplicações. Então isso é muito importante. Lógico, aqui a gente fez um catadão muito rápido dessa questão de manejo, de gerenciamento integrado de baratas. Mas a gente precisa ter essas informações e sempre muito importante, que eu sei que é difícil, gente, mas é associar esse controle junto com o cliente. Para isso é muito importante a gente ter as informações em mãos, informações relevantes, para poder conversar com o cliente, para que ele não perca interesse naquilo, demonstrando a importância do porquê ele tem que participar desse processo, que não é tão difícil para o cliente assim. A parte mais trabalhosa é sempre do controlador de pragas. Mas ele tem que fazer esse trabalho educativo de orientação do cliente, para que ele também possa interagir ali nesse meio para fazer o controle correto e ideal das baratas, né? Principalmente das baratas, de uma maneira geral. Pragas como um todo, mas baratas principalmente. Perfeito, Thiago. Assim, a gente sabe que as baratas, elas têm algumas semelhanças, como, por exemplo, o hábito noturno, que a gente sabe, essa fácil adaptação nos ambientes, mas a gente sabe que existem aí várias espécies, dentre elas 3 que são muito presentes aqui no Brasil, né? E eu queria saber se a característica dessas 3 baratas diferem também no tipo de tratamento. Lógico que tem o ambiente, as circunstâncias, mas também tem essas espécies de baratas que têm as suas particularidades, né, Thiago? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu até vou chamar a atenção aqui para o pessoal dar uma olhada. Nós preparamos esse slide aqui justamente demonstrando essas 3 principais espécies de baratas sinantrópicas, né? Evidentemente, existem várias espécies, mas as que realmente causam problema estão aqui. As mais comuns são essa do canto aqui esquerdo, que é a Blatella germânica, que é chamada de barata de cozinha, francesinha, paulistinha, alemãzinha, enfim, germânica. Tem aqui, digo assim, as mais comuns são a Blatella e a periplaneta, né? A periplaneta americana, que é a barata que está no meio, a barata de esgoto, essa é mais conhecida de uma maneira geral, popular, né? Que o pessoal chama de barata cascuda, voadora, enfim. Quando fala de barata, sempre as pessoas pensam muito na periplaneta. O controlador de pragas, ele pensa muito na Blatella germânica. E tem a do canto extremo direito ali do slide, que é a Supella longipalpa, que é chamada popularmente de barata da faixa marrom. Não é uma novidade o aparecimento dessa barata, só que ela está se tornando cada vez mais comum, tá? Principalmente em locais que não estão relacionados a áreas com alimentos. Residência, apartamento, então acaba se tornando uma frequência muito comum dessa barata, né? Mas existem outros N tipos de barata. Tanto que teve uma viagem que eu fiz recentemente com a família e apareceu uma baratinha pequenininha e a minha esposa falou assim: Thiago, isso aqui é uma Blatella? E eu fui olhar, a gente estava numa região que tinha muita vegetação em volta, falei, não, não é. Ah, então é aquela outra pequenininha? Falei, a Supella? Ela também não era uma outra espécie, enfim, provavelmente uma espécie nativa, mas era pequenininha, tá? Mas as que são realmente problemáticas são essas 3, dando maior destaque para a Blatella e para a periplaneta. Existem diferenças morfológicas, como nós podemos ver aqui, em relação a tamanho. Eu tentei colocar aqui de uma maneira proporcional, tá? Pode ser que fuja um pouquinho aí, evidentemente. Mas a Blatella germânica e a Supella são baratas pequenas, né? Elas têm ali 1,5 milímetro, 1,5 centímetro, 2 centímetros, né? São baratas bem pequenininhas. Já a periplaneta, ela tem um tamanho maior, 6 centímetros, 7 centímetros. É um dinossauro para mim. Já é grande, tem algumas até bem maiores do que isso. Mas morfologicamente, né, a gente já consegue ver as diferenças entre essas baratas. Tanto que o que é comum algumas pessoas acharem? Eu digo o consumidor final, a pessoa que é leiga. Olha uma Blatella germânica e olha uma Supella longipalpa adulta, acha que é um filhote de periplaneta. Ou vê um filhote, que é chamado corretamente de ninfa,
da periplaneta e acha que é uma blatela ou uma supela. E existem diferenças bem evidenciadas. Primeiro que assim, todas elas apresentam asas, mas nem todas elas voam. A blatela não voa. A periplaneta voa. No caso da supela, só o macho voa. Quando a gente fala voo de barata, é uma coisa muito interessante, porque na verdade não é um voo planejado, é mais um ato de planar. Parece que elas saem em desespero, não é? Exato, exato. Quando a gente até brinca, né? Quando a barata tá na parede, quietinha na dela, todo mundo é corajoso, ou quase todos, para irem para cima dela. Quando ela resolve abrir as asas para voar, corre ela para um lado, corre você para um lado e a barata voa para o outro. Mas ela vem nesse voo desengonçado, às vezes para cima de você ou não. Mas tem essa característica da asa. As ninfas já não têm a asa totalmente formada, principalmente nos primeiros instantes de vida, né, que a gente fala, logo nos primeiros instares ali. Essas ninfas, elas praticamente não têm asa formada, só nos instares finais, que tem ali, você vê que algo está se formando ali parecendo uma asa. Eu vou falar rapidamente aqui da supela. A supela, ela é uma barata que ela gosta de viver em áreas mais secas. Então, não é comum encontrá-la, por exemplo, em banheiros ou em cozinhas, diferente de uma periplaneta e de uma blatela. Então, ela pode viver muito em forro, ela pode viver em cima de guarda-roupas, dentro do guarda-roupas, dentro de gavetas, né? Evidentemente que elas chegaram até ali, provavelmente, por algum transporte passivo. Uma caixa de papelão, uma caixa de mudança, isso pode acontecer. Aqui em São Paulo, por exemplo, ela é comum em apartamentos. Dependendo da distância entre um apartamento e outro, ela pode ter esse deslocamento. Né? Mas é uma barata que, ela, apesar do seu tamanho ser muito parecido com o da blatela germânica, ela é uma barata mais amarelada, e ela é chamada de barata de faixa marrom justamente porque ela tem essas faixas, né, que a gente consegue ver assim olhando por cima, que não é comum nas outras duas baratas. Mas é uma barata de... o nível de infestação dela não é tão agravante quanto, por exemplo, de uma blatela germânica. Por quê? Na verdade, o tempo de reprodução da supela acaba sendo mais longo. Enquanto, por exemplo, para uma ninfa de blatela germânica eclodir leva mais ou menos 10 dias, né, da ooteca para a ninfa, da supela já leva 25, 30 dias. Se a gente for comparar, então, da periplaneta americana, leva 6, 7 semanas. Então, acaba a blatela acaba sendo muito mais rápida. O tempo de vida, né, de uma blatela dá aí uns 140, 150 dias. Da supela dá uns 206, 210 dias. Da periplaneta tem casos de até 3 anos. Então, quer dizer, quanto mais espaçado, maior for esse tempo, menor é a sua velocidade reprodutiva. A blatela, pelo fato de viver menos tempo, ela acaba se reproduzindo muito mais rápido. Ela, dentro da ooteca, chega a gerar ali de 20 a 50 ovos. Enquanto de uma supela dá de 15 a 20. De uma periplaneta dá mais ou menos uns 18. O tempo para desenvolver, para chegar na fase adulta, de uma periplaneta pode chegar de 9 a 13 meses. Enquanto da blatela germânica, em coisa de 30 dias, 20 dias, você já está ali na fase adulta. Nossa. Então acaba sendo muito mais rápido, né? E o da supela é mais espaçado que o da blatela. Não é tão longo quanto o da periplaneta e não é tão rápido quanto o da blatela. Então isso acaba interferindo muito, né? Todos esses detalhes, então, por exemplo, a periplaneta você encontra mais no chão. Ela geralmente vem de fora para dentro. Ela gosta de ambientes mais reclusos, mais isolados. Caixa de gordura, caixa de esgoto, ela gosta muito de papel corrugado. Então, onde tem caixa de papelão, arquivo morto, elas podem se instalar nesses pontos. Já a blatela germânica é uma barata muito mais próxima, principalmente em ambientes onde tem alimento, manipulação de alimento. A supela longipalpa, ela já vive em ambientes mais secos, mas pode viver dentro de um guarda-roupa, num forro, numa gaveta, em áreas que não são tão úmidas assim. Então, cada um dos pontos a serem tratados são diferentes. É muito importante entender isso, e até mesmo o tempo de desenvolvimento da barata vai mostrar, dependendo do nível de infestação, baixo, médio ou alto, quantas aplicações vai ter que ser feito. Qual o melhor produto para ser utilizado. A supela longipalpa não costuma ser difícil para controlar, até mesmo com um simples gel. A periplaneta americana a gente brinca muito. É só pegar a embalagem do inseticida e mostrar para ela que ela vira.
A Blatella germânica é um pouquinho mais complicado. Existem casos de populações com algum tipo de tolerância química, em outros casos é difícil de demonstrar isso visualmente, não é possível, aliás, existem resistências químicas, então tudo isso acaba interferindo, né? Você precisa de uma ação muito mais agressiva no caso de uma Blatella germânica, de uma periplaneta americana é uma aplicação muito mais estratégica, localizada, não precisa fazer um alvoroço todo. Da Supella longipalpa é um pouquinho mais tranquilo nesse sentido. Em termos de altura de tratamento, como eu disse, a periplaneta fica muito embaixo. A Blatella e a Supella faixa da cintura para cima, né, altura da cintura para cima. Então tudo isso acaba interferindo bastante, conhecendo, né, o tempo de desenvolvimento do ciclo de vida da praga, né, onde elas podem se alojar. Em termos de alojamento, por exemplo, Supella e Blatella gostam muito de frestas e fendas. Elas são insetos com hábitos gregários, né? Não que a periplaneta não tenha esse hábito gregário, mas a periplaneta ela gosta muito de área externa. Então, tudo isso acaba interferindo na hora de fazer o controle, né? E pode parecer um pequeno detalhe ou só números, quando a gente fala tempo de vida, número de ovos, mas isso é para ser estudado ao ponto de que, putz, se essa Blatella, por exemplo, em média, leva 10 dias para a ooteca eclodir, e a ooteca é uma estrutura completamente impermeável a inseticida, não adianta eu ficar jogando inseticida que não vai matar a ooteca, não vai inviabilizá-la, então eu tenho que retornar daqui quanto tempo para aplicar o inseticida? Ah, mas eu vou contar com o efeito residual do produto no ambiente. Lembrando que o tratamento para Blatella germânica geralmente se dá em estabelecimentos alimentícios. E, gente, no estabelecimento alimentício, alta temperatura, alta taxa de matéria orgânica. Então, é muito difícil, além da limpeza que deveria ocorrer. Então, é muito difícil do inseticida permanecer ali. É muito importante, então, fazer esse retorno. O monitoramento com algumas armadilhas adesivas, né, que tem ali seus atrativos onde a barata gruda, você consegue verificar se o nível de infestação está aumentando, está diminuindo. Qual foi o fator que aumentou o nível de infestação de Blatella? Será que foi um tempo muito grande entre uma aplicação e outra? Será que foi alguma mercadoria que chegou nesse período? Tudo isso acaba sendo relevante na hora de fazer o controle dessas espécies sinantrópicas. Perfeito, Thiago. Você comentou aí, né, do fato das baratas elas gostarem, principalmente, me corrija se eu estiver errada, porque eu devo ter perdido alguma nuance aí, mas me corrija. A Blatella e a periplaneta que precisam de algum contato, que gostam de frestas e fendas, ou é a Supella? Assim, de uma maneira geral, Letícia, as baratas elas gostam, né, desse contato dorso-ventral. Existe alguma explicação, Thiago? É assim, o fato da sua morfologia ser dorso ventralmente achatados, isso acaba trabalhando em conjunto com o fato desses insetos terem essa adaptação para viver em frestas e fendas. E assim, pode ser que em algum ponto da história evolutiva das baratas, as baratas que não tinham essa preferência acabavam se expondo mais. E as baratas que tinham essas preferências acabavam se expondo menos, dando maior chance reprodutiva para elas, né, por uma questão evolutiva. Mas, de uma maneira geral, as baratas têm essa característica, tá? A Supella e a Blatella, elas, por viverem mais em ambientes internos, e pelo seu tamanho também ser menor, elas acabam se alojando em frestas e fendas. Perfeito. Então, você tem ali a característica, né? Por isso que é muito importante, quando vai fazer tratamento, principalmente de Blatella, aplicação de inseticida em frestas e fendas. Se não aplicar naqueles pontos, dobradiças de armários, vãos, azulejos quebrados, entre pia e o móvel que fica abaixo da pia, esses pontos que são, muitas vezes, parecem bobos, né? E precisam de um detalhe maior, de uma vistoria maior, de um cuidado maior, eles precisam receber inseticida, porque ali são pontos onde elas podem se alojar. Por isso que é muito importante conhecer o local antes de tratá-lo. Aí a vistoria entra nessa parte que volta lá para a questão do gerenciamento integrado de pragas, né? Perfeito, Thiago. Bom, assim, a gente já tem, né, episódios destinados, né, só de baratas, acho que tem até de mais de 1 hora de duração, né? Foi um dos primeiros que a gente fez. Exatamente. Exatamente. Né? Mas eu achei bem importante a gente voltar
nesse tema e principalmente focar aí o manejo integrado, porque a gente tem uma missão aí pela frente, né? Semana que vem, eu queria que você aproveitasse e fizesse o convite para o pessoal, né? Pessoal, nós vamos fazer no Rio de Janeiro, junto com a parceria da BCVP, um curso, um treinamento, né, uma palestra, vai ser das 8 ou 8h30 até meio-dia, sobre manejo integrado de baratas, né? Na verdade, são as técnicas de biologia e comportamento da praga direcionadas para o controle de baratas, né? Principalmente da Blatella germânica e da Periplaneta americana, como se diferenciar utilizando esses conhecimentos e os produtos da Inset Max para fazer o manejo dessas pragas. Então, a gente tem um curso bem interessante nesse sentido, até bem completinho pelo período, né? Geralmente, esses treinamentos que nós fazemos, essas palestras são de 2 horas. Dessa vez, nós vamos ficar lá 4 horas praticamente falando sobre isso. Biologia, comportamento, introdução a manejo de resistência e tolerância química, estudos de caso e, evidentemente, formas de controle. Então vai ser bem interessante, bem legal. Bem completo, né, Tiago? Para que cada vez mais os controladores de pragas, os profissionais, tenham sucesso aí nas operações. Sempre. Né? O conhecimento é um copo que ele nunca tem... O copo é como se fosse a nossa mente, né? E o líquido que está ali dentro do copo é justamente as informações. A gente sempre tem que estar com um copo meio vazio nesse sentido, para que justamente outras informações novas entrem aí. Quando a gente acha que está muito tempo no setor e já sabe tudo, é aí que a gente toma um tombo, né? Com certeza, transborda água, transborda veneno. Exatamente, veneno não, inseticida. E aí por isso dá ruim. É muito importante o pessoal ir com a mente aberta, tá? Para justamente, pode ser que algumas informações nem sejam tão novas assim, mas é sempre importante reciclar, mas absorver novas informações, e até mesmo para quem está iniciando nesse ramo. É sempre muito importante estar participando desses eventos, desses cursos. E a gente se prepara muito para isso, nesse sentido, né? A gente nós visitamos várias empresas de controle de pragas, nós acompanhamos alguns casos de campo, nós desenvolvemos os produtos, testamos os produtos, então a gente tem acesso a algumas informações, todo o cuidado existe aí na hora da gente sempre repassar. O nosso intuito não é só apresentar o produto e empurrá-lo, não é. Tem o produto, tem a solução, como utilizar, como tratar, a gente toma todo esse cuidado, por isso que é importante participar, viu, gente, desses eventos aí, desses treinamentos, dessas palestras. Perfeito, Tiago. Bom, eu acho assim, o episódio foi curtinho, foi bem resumido, conseguimos. Isso é verdade. Conseguimos, assim, fazendo o maior esforço aqui, eu não posso falar disso agora, eu vou segurar, eu sei que tem umas perguntas que você também quer fazer, a gente dá aquela segurada. Tem um monte de curiosidade, mito e verdade aqui, mas o foco não é esse, realmente o foco é introduzir a importância desse manejo integrado, né, Tiago? E quem quiser, gente, se inscreve lá no curso, né, tá aberto aí, troca de conhecimentos também, muito bacana, muito valioso, né, Tiago? Sempre, muito valioso. Tá certo. É isso, Letícia, mais um assunto aí extremamente relevante, por mais que, como você mesmo disse, seja repetido, na verdade é que a gente levou para um outro lado dessa vez, né? É muito mais para um lado de controle, para um lado de noção de conhecimento, alguma coisa um pouquinho mais técnica. Eu não quis estender muito o assunto, mas porque é só uma breve introdução que a gente quis fazer aqui. Mas um spoiler. É um spoiler. É muito importante isso, viu, Letícia? Bacana mesmo. Obrigado por ter me convidado para participar aí desse tema, desse assunto. Bom, Tiago, eu que agradeço mais uma vez aí a disponibilidade, e é uma frase que a gente sempre repete: o óbvio sempre tem que ser dito. Sempre. Obrigada, Tiago, mais uma vez. Pessoal, muito obrigada mais uma vez por acompanharem a gente. Não percam o curso, semana que vem a gente vai colocar as informações na descrição do vídeo. E é isso. Até o próximo podcast. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.